Olá, cumprimentos a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e neste vídeo vamos continuar com as várias aplicações do cálculo integral. Neste caso, em concreto, vamos aplicar o cálculo integral para a determinação do volume de um cone e, mais tarde, de uma esfera. Para isso vamos usar o método dos discos, indicado para sólidos de revolução, como é o caso do cone, mas não vamos partir completamente do zero, vamos admitir que é conhecido o volume do cilindro. Como é que vamos abordar isto então? Vamos considerar a altura do cone dividida em n partes iguais e em cada uma daquelas partes vamos ajustar ali um cilindro, como se vê ali na figura. No final teremos qualquer coisa parecida com um bolo de noiva, mas no nosso caso de cabeça para baixo. Se olharmos para este bolo, ele não se parece muito com o cone, mas se imaginarmos um bolo com a mesma altura, mas dividido em 100 ou 1000 camadas diferentes, vamos ficar com uma figura muito próxima de um cone. Isto pelo menos em termos de volume. A figura que está a meio não é mais do que a figura que está à esquerda, mas vista de frente e com um referencial associado. Eu desenhei ali apenas 6 discos e agora vamos fazer o seguinte exercício. Vamos comparar o volume total do cone com a soma do volume de todos os discos que estariam ali. Neste momento, se olharmos ali para aqueles bocadinhos que ficaram por fora, existe ainda alguma discrepância entre o volume do cone e a soma do volume dos discos, mas à medida que se aumentar o número dos discos, eles vão ficando cada vez mais estreitos e aquele erro acaba por desaparecer. E é exatamente aquilo que se quer relativamente à soma de Riemann, que no fundo é aquilo que eu estou a fazer. Sempre importante vocês terem a noção de que a soma de Riemann que vocês estão a considerar tende para o valor que vocês querem calcular. E uma das razões para que eu estou a dizer isto é porque se vocês aplicassem um raciocínio semelhante, mas relativamente à área lateral do cone, este método ia falhar. Ou seja, a soma das áreas laterais dos cilindros não se ia aproximar da área lateral do cone. Já agora, eu ajustei o disco pelo lado de dentro do cone, podia ajustá-lo pelo lado de fora, isso depende só se eu estou a considerar a soma de Riemann à direita ou à esquerda. Então, o que nos resta fazer é considerar então um destes discos, que terá uma altura dy, ou seja, uma altura infinitesimal, isto se considerarmos aqui o eixo do y e aqui o eixo do x, e aquilo que nós temos é agora um disco que tem um raio de x e uma altura de y. Então, o que vamos ter de fazer é o integral entre 0 e h. Bem, quem é que eu estou a considerar h? Estou a considerar h a altura do cone. De π vezes x ao quadrado de y. Reparem que π vezes x ao quadrado é a área de cada um daqueles discos, que depois vai multiplicar por dy para nos dar o volume de cada um daqueles discos. Estamos a falar na variável y e ela varia entre 0 e h. Agora, reparem numa coisa, x ao quadrado não é nenhuma constante que eu possa passar para fora do integral. Isto porque ela está relacionada também com y. E está relacionada de que forma? Vamos considerar aqui este triângulo pequenino, que é um triângulo de x por y, e vamos considerar aqui o triângulo grande. Tem a altura h e aqui será R maiúsculo, ou seja, o raio do cone. Estes dois triângulos são semelhantes. Se são semelhantes, x sobre y é igual a R sobre H. Então, x é igual a yr sobre H. E é isso que vamos por aqui. Vamos substituir o nosso x por aquilo que ali está. Como ele está ao quadrado, vai ficar y ao quadrado, r ao quadrado, sobre h ao quadrado. Da y, temos agora uma série de constantes que podem sair para fora. São elas π,
raio ao quadrado sobre h ao quadrado. Teremos então de fazer o integral entre 0 e h de y ao quadrado dy. Acontece que a primitiva de y ao quadrado é fácil de fazer. Só escrever aqui de novo as constantes que estão do lado de fora do integral. A primitiva de y ao quadrado não é mais do que y ao cubo sobre 3. Reparem que a derivada de y ao cubo sobre 3 fica 3y ao quadrado sobre 3. O 3 corta e ficamos com y ao quadrado. Isto calculado entre 0 e h. Agora é só substituir h ao quadrado. Substituindo y por h fica h ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. Ficamos com π raio ao quadrado sobre h ao quadrado vezes h ao cubo sobre 3. Temos aqui este h ao quadrado a cortar com aquele expoente. Agora, rearranjando isto na forma que é mais comum ver, π r ao quadrado sobre h é esta a expressão que nós conhecemos que nos dá o volume do cone. Vamos agora usar o mesmo método para determinar o volume de uma esfera. Vamos considerar aqui uma série de discos cujo volume total, à medida que estes se tornam infinitamente estreitos, tende para o volume da esfera. Vamos começar por indicar aqui o raio da nossa esfera. Já agora, este é o eixo do y e este do x. Olhando agora individualmente para cada um daqueles cilindros, eles têm uma altura de dy, uma altura infinitesimal, e o raio de x. Resta-nos então fazer a integração. Eu vou fazer apenas para meia esfera e multiplicar por 2. Sendo assim, a nossa variável de integração, que é o y, vai variar entre 0 e r. E aqui deverá estar o volume daqueles cilindros, π, vezes o seu raio ao quadrado, e o seu raio é x, vezes a altura que é dy. Tal como no caso do cone, existe também aqui uma relação entre x e y, ou seja, x ao quadrado não pode sair simplesmente para fora do integral. Nós sabemos que y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a raio ao quadrado, de onde x ao quadrado é igual a raio ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos poder reescrever isto. Aproveito para tirar o π para fora. Trazer ir de r ao quadrado menos y ao quadrado dy. Somos fáceis de primitivar. Antes disso, lembrar que primitiva da diferença é a diferença das primitivas. Vamos por aqui o 2π. Primitiva de r ao quadrado, tendo em conta que a nossa variável é y, é simplesmente r ao quadrado y. E primitiva de y ao quadrado, ainda há pouco a fizemos, é y ao cubo sobre 3. E tudo isto a ser calculado entre 0 e r. Vamos ficar com 2π. Aqui vamos ficar com r ao quadrado r, quando se substitui o y por r. E aqui r ao cubo sobre 3. Qualquer um deles, ao substituir por 0, dá 0. Por isso não vamos pôr essa parte. Vamos ficar 2π vezes r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. Bem, 1 menos 1 terço dá 2 terços. Por isso vamos ficar com 2π vezes 2 terços de r ao cubo, que é
4π sobre 3 r ao cubo, que é a expressão que nós conhecemos para o volume da esfera. Prometo que vou trazer aqui um sólido de revolução um pouco mais difícil. No entanto, a ideia é continuarmos a usar o método dos discos. E, mais tarde, vamos aprender também a calcular a área de superfície de sólidos de revolução. Enquanto ficam a aguardar, podem fazer a subscrição do canal. Ativem também as notificações para que não percam nenhum conteúdo. Deixem um like neste vídeo. Da minha parte, beijinhos, abraços e apertos de mão.